Meus amados, estamos aqui no canal Gestão, Liderança Brasil para apresentar a vocês mais um vídeo. E eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos e gostaria de apelar a você que ficasse até o final desse vídeo, pois você com certeza aprenderá muito a respeito de liderança. Fique comigo nesse momento inspirador e abençoador. Eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, no canal Gestão e Liderança Brasil, e também assinar o sininho para que você possa receber as notificações. Quando você assina o sininho, cada vez que a gente lança um vídeo novo, você vai receber em seu e-mail uma informação de que um novo vídeo chegou. E aí você vai ser abençoado cada vez mais como líder ou como liderado. O tema de hoje é princípios de liderança. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Eu vou ler aqui. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima de amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Princípios de liderança cristã. Amados irmãos, eis aqui o segredo que Paulo nos dá para o sucesso do líder e de seus liderados. Não há sucesso só do líder, não há sucesso só dos liderados. O sucesso é um conjunto de ações feitas por líderes ou por líder e seus liderados. Os méritos serão de ambas as partes, tanto daqueles que lideram como daqueles que são liderados. Nunca esqueça disso. O orgulho, a presunção precede a queda e a derrota tem precedido a queda e a derrota de muitos líderes. Portanto, fique atento. Eu me lembro de uma situação, de uma ilustração que diz que um pastor, após ser tremendamente usado por Deus durante a sua pregação, estava à porta do templo cumprimentando as pessoas que saíam, quando uma mulher se dirigiu a ele e disse: pastor, você realmente é um homem sábio, você é um homem capacitado, só uma pessoa como você poderia trazer uma mensagem tão profunda como essa. Eu lhe admiro tremendamente, você realmente é uma pessoa diferenciada. E naquele mesmo momento, aquele pastor se dirigiu àquela mulher e disse: eu sei, minha irmã, o que você está falando agora, quando eu desci do púlpito, o diabo também insinuou ao meu ouvido. Então, meus amados, fiquemos atentos com relação à nossa postura, ok? Nós não fazemos nada. Líder cristão é diferente de líder no mundo secular. No mundo secular, as glórias são para o líder. Na igreja, as glórias, ou a glória, toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus. Não é que nós não devemos valorizar, não devemos elogiar, não devemos dar parabéns àqueles que lideram. Devemos sim, mas jamais aquele que recebe um parabéns, um elogio, deve deixar que aquilo entre no seu coração e faça dele uma pessoa orgulhosa. Certo? Então, um dos princípios mais importantes da liderança cristã é não permitir que o orgulho e a presunção penetrem
em nossos corações. Pois quando isso acontece, nós estamos caminhando ou indo ladeira abaixo e com certeza seremos derrotados. Mas voltando para o texto que ora se apresenta aqui no livro de Tessalonicenses, nós temos muitas coisas a aprender com essa escritura do apóstolo Paulo. Antes de falar do texto, talvez não dê tempo para a gente falar desse texto totalmente nessa palestra, porque daí ela ficaria muito longa. Eu prometo a vocês voltar ao assunto no próximo vídeo, ok? Mas existem algumas formas ou pensamentos equivocados do que seja liderança. O que é liderança e o que não é liderança? Liderança não é um cargo, não é? Muitos acham que após serem empossados em determinado cargo, eles tornam-se líderes. Não, o líder, ele vai sendo construído dia após dia, com exemplo, com a dedicação. Outra coisa, liderança não é gerência, ok? Existe uma grande diferença entre liderar e gerenciar. Nós lideramos pessoas e gerenciamos coisas. Isso precisa ficar bem definido e bem claro. Liderança não é inata. Ninguém nasce líder. Embora alguns de nós possam nascer com algumas habilidades naturais, a liderança é algo que se constrói e se desenvolve. Por isso, se afirma que toda e qualquer pessoa tem potencial para ser um bom líder. Ok? Então, de repente, por alguma atitude, você como líder desanimou, se entristeceu, não se deixe abater, ok? Líder também não é aquela pessoa perfeita, não é um super-homem, certo? Mesmo o pastor, o líder principal da igreja local, ele não é um super-homem. Uma grande definição de liderança é a seguinte: a verdadeira essência de todo o poder de influenciar está em levar a outra pessoa a participar. Harry Overstreet. Essa frase diz muito a respeito de liderança. Liderança na perspectiva cristã. Liderança com base bíblica. A liderança na perspectiva bíblica também envolve influência. O líder cristão, pois é aquele que foi escolhido e capacitado para influenciar pessoas para fazerem a obra do Senhor com disposição e com alegria. Segundo, características da liderança cristã. Podemos ver algumas características, amados irmãos. A base de toda a liderança é o próprio Deus, não esqueçamos disso. Foi Ele que nos escolheu, Ele que nos tem capacitado. Não há autoridade que não seja constituída por Ele, por Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 1. Seja por sua vontade permissiva ou determinativa. Essa é a razão pela qual Paulo diz que os líderes devem reconhecer aqueles que presidem, que lideram, no versículo de número 12. Diz assim: e reconheçam os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. O liderado, ele dentro da igreja, dentro da obra de Deus, ele deve reconhecer aquele que o lidera. Ele deve honrar aquele que o lidera, por assim dizer. Então, meus amados, deve ser exercida na dependência do Senhor. O líder deve trabalhar na total dependência de Deus. Uma certa feita eu ouvi a história de um pregador que ele, domingo, ao subir ao púlpito, ele se sentiu tão entristecido porque ele detectou que ele estava pregando na sua própria força, na sua própria sabedoria. E ao descer do púlpito com tanta tristeza, ele afirmou a Deus e disse: Senhor, que eu nunca mais suba nesse púlpito, a não ser que seja na dependência do Teu Espírito Santo. E diz a história que esse pregador ficou um longo tempo sem subir ao púlpito. E aí, depois que ele restabeleceu a sua intimidade com o Senhor,
ele retornou a pregar na força e no poder do Espírito Santo. A liderança também, conforme 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, ela passa por um chamado divino. Quando alguém sem vocação é posto em cargo de liderança, a obra perece. Requer também do líder dedicação, zelo e compromisso. A liderança bíblica exige trabalho, cuidado e comprometimento. 2 Coríntios 11, versículo 2. Paulo disse que aquele que preside, que lidera, deve fazer com cuidado. Romanos 12, versículo de número 8. Vamos agora a alguns princípios para a liderança cristã. Primeiro princípio, o líder precisa ser servo. O próprio Jesus, ele nos deu esse exemplo. O líder também deve liderar pelo exemplo. O exemplo fala muito mais, ou falará muito mais do que as suas palavras. Também o princípio da comunicação. Uma boa liderança e trabalho em equipe precisa de comunicação. As pessoas não precisam e nem devem tentar adivinhar o que irão fazer, mas o líder que trabalha com uma boa comunicação, ele vai nortear, ele vai dar os nortes para a sua equipe. Outro princípio importante na liderança é o princípio da motivação e do encorajamento. O líder é aquele que motiva e encoraja os seus liderados. Por falar nisso, você já deu uma palavra de encorajamento aos seus liderados hoje? E muitas vezes, determinadas tarefas, o liderado fará melhor do que o líder. Mesmo assim, obviamente, você deve elogiá-lo e dizer que ele fez aquela tarefa com excelência. Isso vai motivá-lo a fazer cada vez melhor. Afinal, ele não está fazendo para os homens, mas ele está fazendo para Deus. Outra coisa importante, o princípio da formação de novos líderes. Amados, conforme está em 2 Timóteo 2:2, o verdadeiro líder é aquele que forma novos líderes. Isso é um aspecto muito relevante na liderança. E o princípio do amor que nós já tratamos no vídeo anterior. A liderança cristã, ela é algo maravilhosa, algo tremendo, mas deve passar por todos esses nortes que eu acabei de lhes comunicar. Então, seja um líder com essas características. Se você teve alguma dificuldade para entender alguma parte dos aspectos que eu me referi, você pode retornar o vídeo, ver novamente, e se a dúvida persistir, você pode mandar um e-mail para o e-mail que está aí abaixo. Você vai ver um e-mail aí aparecendo, ou através do WhatsApp, que também vai aparecer. Qualquer pergunta. Também eu peço que vocês mandem sugestões para novas palestras, ok? Então, mais uma vez, eu agradeço e peço a você para você se inscrever no nosso canal e também para você compartilhar o nosso vídeo. Que Deus o abençoe no nome de Jesus e que você possa ser um líder de sucesso, mas um líder acima de tudo na dependência do Espírito Santo de Deus. Um forte abraço, até o próximo vídeo.